Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, né? O que é a Lei Maria da Penha? Qual a origem da Lei Maria da Penha? Maria da Penha foi uma mulher, é uma mulher que sofreu de violência doméstica pelo próprio marido. O marido dela tentou matar ela diversas vezes. Por essa razão é muito importante essa conscientização e essa existência dessa lei, que recentemente houveram algumas mudanças nela e ela está sempre sendo atualizada. E o que é a violência familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha? É toda forma de violência praticada dentro do âmbito familiar ou em razão de qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, que é aquela convivência que faz com que a mulher ela seja maltratada simplesmente por ser mulher e por ser frágil, na sua situação de fragilidade. Aplica-se às relações entre homens e mulheres, de mulher com mulher, de filha com a mãe, e assim sucessivamente. Sempre contra a mulher. Nunca ela é utilizada contra o homem. Porque como se trata de uma violência contra o gênero e contra exatamente essa vulnerabilidade, ela não pode ser tratada para o homem, né? Que não tem essa vulnerabilidade e que sempre tem aquela coisa de ser o mais forte. E realmente o homem, geneticamente, ele é muito mais forte que a mulher. Então essa vulnerabilidade da mulher, ela foi contada em relação a essa Lei Maria da Penha e a quantidade de vítimas existentes, né? Quem pode ser considerada vítima? A lei ampara apenas a mulher, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Toda e qualquer mulher, independente de classe, raça, orientação sexual, etnia, idade. Essa lei não se aplica à vítima do sexo masculino, só reafirmando para vocês, que poderá recorrer a qualquer delegacia de polícia e ajuizado especial criminal, sem qualquer prejuízo à sua defesa, na forma das demais leis vigentes. Então, o que acontece? Ela pode recorrer a qualquer esfera judicial, a qualquer lugar, qualquer delegacia. Se não tiver delegacia especializada da mulher, ela vai para qualquer delegacia e ela vai ser atendida. Hoje em dia nós temos, né, as delegacias especializadas para mulher, que foi feita exatamente para esse fim, exatamente para que seja mais célere esse processo e que a mulher se sinta mais à vontade de estar. Então, a mulher pode figurar como autora de violência doméstica e familiar contra outra mulher, no caso de a existência de situação de vulnerabilidade da vítima frente à agressora ou em razão da motivação de gênero, que foi o que eu já acabei de falar. Então, sempre que a vítima for mulher, independente do seu agressor. Quem pode ser considerado agressor? Como agente agressor, podem ser enquadrados homem e mulher, desde que caracterizado o vínculo da relação doméstica familiar ou afetividade. Então, não quer dizer que eles morem no mesmo lugar, que eles moram na mesma casa, não. Que exista afetividade. Então, esse marido e mulher pode estar em qualquer lugar, pode acontecer. Pode ser um ex-marido, um ex-companheiro, pode ser. Pode ser na relação homoafetiva, sua companheira, pode ser. Pode ser uma filha, pode ser, né? Então, o agente agressor pode ser o marido, o companheiro, namorado, ex-namorado, mãe, filha, neto, neta, cunhado, irmã, patrão, patroa da empregada doméstica e a mulher que agride sua companheira em relações homoafetivas. É aquilo que eu falei. A Lei Maria da Penha, ela se estende àquelas pessoas que coabitam, como secretária, empregada doméstica, né? Então, se ela tem aquela coabitação, aquela convivência e ela está sendo agredida naquele ambiente familiar, seja por quem for, ela está sofrendo e ela pode sim se beneficiar da Lei Maria da Penha. Como identificar a violência doméstica e familiar contra a mulher? Para efeitos da lei, a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial. São agressões à lesão corporal, homicídio, o induzimento ao suicídio, as humilhações, as desonras, as torturas físicas e psicológicas, a exploração, controle da vida pessoal, abandono material,
divisão desigual das responsabilidades com a família e com a casa, abuso de poder, bem como a violência sexual. Tudo isso, gente, são agressões, né? E que são justas na Lei Maria da Penha a serem buscados seus direitos. Se a gente perceber que tem alguém sofrendo dessa forma, com todas essas agressões, dessas diversas formas, a gente tem que entender que devemos orientar, que muitas pessoas, muitas mulheres estão envolvidas nessa agressão sem perceber que estão envolvidas, né? Muitas mulheres vivem isso culturalmente. Então, o que é que leva elas a pensar? Que é normal, né? E sempre aquela coisa de que meu marido vai mudar, ele só perdeu a cabeça, tipo, só bebeu um pouco, ou só já é estressado, né? Dentro dessa realidade. Então, a gente precisa fazer com que esse outro, com que essa mulher entenda a violência que ela está sofrendo. Onde pode ocorrer? Na unidade doméstica, né, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Nessa hipótese se inclui a empregada doméstica, babá, diarista. No âmbito da família, compreendida com a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais ou afinidades ou por vontade expressa. Aqui não há exigência de coabitação. Então, qualquer pessoa que conviva, que tenha esse vínculo de convivência, sem necessário coabitar, morar na mesma casa, né, basta ter essa afinidade, elas estão sujeitas e são responsáveis na Lei Maria da Penha. Em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido, independente do código de coabitação também, na relação íntima de afeto, nesse caso a lei se contenta apenas com a relação íntima de afeto entre agressor e ofendida, por exemplo, namorados, ex-namorados, maridos, ex-maridos, não precisa morar na mesma casa, não precisa estar namorando, estar marido daquela pessoa, não. Né? Essa relação íntima de afeto que possa ter existido e uma relação acabou e ainda existe aquela relação íntima de afeto. Quais medidas aplicadas à vítima? Encaminhar a vítima e seus dependentes a programa oficial de proteção, que são os centros de referência, casas de abrigo, CRAS, etc. Afastamentos de ofendidos do lar. Eu vou explicar um pouquinho sobre CRAS, sobre queda, daqui a pouquinho, tá, gente? Só para eu não falar e não repetir, que às vezes a gente fala e depois repete um pouquinho mais lá na frente. Então, o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo aos seus direitos relativos a bens, filhos e alimentos. Antigamente, a gente tinha aquela coisa de abandono de lar. Se você abandonar seu lar, você perde seus direitos. Muitas pessoas ainda têm isso em mente, né? Acham que se sair, vão perder o direito aos filhos, vão perder direito à sua casa. Não existe, isso já mudou, já faz um tempo. Então, esse afastamento do lar sem prejuízo aos seus direitos existe, né? Recondução da vítima e seus dependentes ao lar após o afastamento do agressor e separação de corpos. Essas são algumas medidas aplicadas que as vítimas têm direito. Para as mulheres que trabalham, a lei prevê duas hipóteses, né? No caso dela ser servidora pública, o juiz pode determinar que ela seja removida daquele lugar, sem que ela sofra qualquer prejuízo na sua vida profissional. Quanto às mulheres com outros vínculos trabalhistas, como CLT, carteira assinada, por exemplo, quando for necessário o seu afastamento, os vínculos serão mantidos por até 6 meses. Então, se o juiz entender que aquela pessoa precisa ficar afastada, né, porque corre risco de morte, então eles podem conceder um atestado justificado, o juiz vai dar essa autorização de ser mantida até 6 meses de afastamento. Então, mulher, você tem direito e pode exigi-los. A gente nunca pode deixar de esquecer disso. Então, essas medidas protetivas, elas podem ser solicitadas no momento do registro do boletim de ocorrência, né? Sem precisar ter entrado já com a ação ou com nada. Então, no próprio registro do boletim de ocorrência da delegacia, a mulher pode pedir as medidas protetivas, que são, vou repetir, algumas a gente já falou, que é o afastamento do agressor do lar, o local de convivência, proibição de contato com a vítima, seus familiares, testemunhas por qualquer meio de comunicação, restrição ou suspensão das visitas dos filhos e filhas,
prestação de alimentos provisórios, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, suspensão das procurações conferidas pela vítima ao agressor. Que procurações são essas, né? Durante a vida marital, os casais geralmente assinam procurações para que um sempre responda pelo outro, porque tudo depois do casamento, se vocês têm bens, qualquer coisa, conta, que precisa fazer algum tipo de, vou vender uma casa, vou vender algum carro, tem que ter a assinatura dos dois, já que eles estão casados, dependendo da situação, do tipo de casamento, né? Comunhão parcial de bens. Então, nesse caso, se ele tem essa procuração dando legais poderes para que ele faça o que ele quiser, durante esse momento essas declarações, essas procurações, elas são canceladas, né? São suspensas. Proibição temporária para a celebração do contrato de compra e venda e locação de bens em comum. Exatamente essa proibição de celebrar contrato de compra e venda também, porque se ele tentar vender a casa, alguma coisa, sem a assinatura dela, ele não vai conseguir. Então, assim, o descumprimento das medidas protetivas concedidas em favor da mulher poderá levar o juiz a decretar a prisão dos autores de violência. Isso tudo depende muito de toda a situação que o juiz vai analisar, e alguns juízes aceitam a solicitação de medidas protetivas sem o próprio registro do boletim de ocorrências. Depende de cada local. Então, sempre é bom procurar orientação nos serviços de rede de atendimento às mulheres. Qual o papel da Defensoria Pública no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher? A presença obrigatória de advogado nas demandas de violência doméstica e familiar contra as mulheres é uma conquista da Lei Maria da Penha. Antes, as mulheres agredidas podiam comparecer em juízo desacompanhadas de profissional, né? O que prejudicava muito. Por quê? Porque você não ter uma pessoa do lado da lei que lhe oriente, que saiba quais são os melhores acordos a serem feitos. Quando você não tem, a mulher já chega em situação desigual, a mulher já chega nessa situação ela quer resolver o mais rápido possível aquela situação. Então ela chega numa situação de vítima, numa situação onde quer resolver, onde quer parar aquela agressão, e ela aceita qualquer coisa para poder se ver livre daquilo. Então, hoje em dia, é necessário o advogado para que não aconteça isso, para que nada seja atribuído como problema naquela situação futura, né? Ali apresenta uma exceção quando permite a mulher solicitar as medidas protetivas de urgência. Então, na medida protetiva de urgência, você não precisa de advogado, para que seja mais rápido, né? E dessa forma, não precisa para pedir as medidas protetivas de urgência, não é necessário o advogado. Mesmo sem estar acompanhado por advogado, ela pode sim, na delegacia, solicitar as medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha também garante a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços da Defensoria Pública, da Delegacia de Polícia e dos juizados, né? Na Defensoria Pública, a mulher recebe um tratamento humanizado. Lá, ele recebe o tratamento de uma equipe multidisciplinar, tem um tratamento geral, onde seus direitos são defendidos pelos defensores públicos, que buscam prevenir e resolver questões jurídicas e sociais de formas isonômicas e equilibradas, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Então, tanto o lado judicial quanto o extrajudicial são orientados na Defensoria Pública exatamente porque tem uma equipe multidisciplinar para poder estar recebendo aquela vítima e estar orientando de todas as formas, né? A parte social, a parte psicológica, a parte jurídica. O que são os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher? A Lei Maria da Penha determina a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais possuem competência mista. O que quer dizer competência mista, né? Esse espaço é especializado para o processo do julgamento e exceção das causas de natureza civil e criminal. Então, seja civil, seja criminal, vai ser tratado dentro desse juizado. Ele não precisa ir para um setor do juizado que seja civil, outro penal. Não precisa. Isso evita o quê?
Isso evita a revitimização da mulher. O que é isso? Ela está sempre, ao mesmo tempo, repetindo: eu vou agora para o setor civil. Vou lá e vou contar toda a minha história. Que é um desgaste emocional quando a mulher conta toda a sua história. Agora eu preciso ir na vara do crime criminal. Agora eu preciso ir no juizado penal para poder resolver e explicar toda a minha situação também. A mulher chega, vítima, se revitimiza, se conta tudo de novo, se revitimiza, conta tudo de novo e sofre mais uma vez, explanando todo o seu sofrimento de novo, mais uma vez. Então, dessa forma, nesse juizado agora, que tem competência mista, não é mais necessário que haja essas duas formas. Então, esse juizado é um juizado misto, onde vai se resolver a situação civil e a situação penal. A vítima assiste a mulher de uma forma só, em um momento só, sem precisar dessa revitimização, né? É possível a retratação? Então, a vítima não pode mais retirar a ocorrência na delegacia de polícia, né? Ela não poderá mais no caso de agressões físicas, o processo irá até o final, independente da sua vontade. E nos casos em que ela apresentou representação criminal, como no crime de ameaça, essa só pode desistir da ação penal perante uma audiência de retratação perante o juiz, especialmente designado para esse fim. Então, se for uma agressão física, o processo vai até o fim. Ela não tem como retirar a ocorrência. Se for uma ação, um crime de ameaça, ela pode desistir da ação se houver uma audiência específica para isso e ela tem que ser feita em que momento, né? Homologada e retratada será comunicada à autoridade policial para arquivamento do inquérito policial em razão da sua extinção da punibilidade. Mas em que momento, né? Então, essa audiência de retratação perante o juiz, especialmente designada para este fim, deve ser feita antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Sendo feito dessa forma, sim, pode existir a retratação, mas apenas se for contra o crime de ameaça. Se for contra o crime de agressão, não pode. Vai até o final, independente da vontade, o processo vai até o fim. Então, já teve casos de namorados que brigaram e que a mulher foi violentada e ela denunciou. Depois ela voltou pro namorado, mas o processo seguiu. Então, essas situações, quando ocorrem agressões físicas, elas não podem ser retiradas, né? Houveram agora duas modificações, alterações recentes, no caso, recentes na Lei Maria da Penha, né? Essa lei, ela entrou em vigor agora em 2020 e para estabelecer como medidas protetivas de urgência nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a frequência do agressor a centro de educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial. Então, foi definido através dessa lei, no artigo 22, os incisos 6 e 7, o 6, o comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação, e o outro, o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Isso é excelente, gente, por quê? Porque já ficou comprovado, nós temos algumas pesquisas no Brasil inteiro, que existem mais de 30 centros de grupos reflexivos que trabalham com esses agressores e que chega a 0% total de reincidência. Quando você trata da vítima, é excelente, porque essa vítima precisa ser tratada. A vítima, sua família, seus filhos precisam. Mas se a gente não tratar o agressor, a gente nunca vai acabar com a violência. Nós temos que partir da premissa que a gente tem que ir lá no alicerce. O que está causando aquilo? Quem é que está causando aquilo? É esse agressor. Esse agressor que pode ter sido um antigo filho que também visualizou, que também participou de situações de violência dentro de casa. Então, ele pode ser uma vítima, um filho que foi vítima de uma situação de violência, que observou e que repete isso ao longo da vida. Então, por isso é tão importante ter esses grupos reflexivos. E eu acho que dessa forma
não sendo só como tem sido hoje de formas sociais feitas, que seja feito através de um mandado realmente, de uma consequência, né, que entrou em vigor, que seja obrigado que eles compareçam, que participem desses momentos reflexivos. Eu acho que realmente é por aí que a gente vai começar a diminuir. Claro que nós temos uma lei e que os agressores saibam que eles vão ser punidos é ótimo, é muito interessante, né? Na verdade, é uma arma nas mãos das mulheres. Mas a gente precisa entender que a gente precisa partir do princípio de tratar esse agressor para que não ocorra, que seja uma forma preventiva.